paz do Senhor Jesus, meus irmãos, minhas irmãs e todos os telespectadores que estão nos vendo e nos ouvindo nesse exato momento. Estamos fazendo aqui os preparativos para iniciarmos as lives. Glórias a Deus. Você pode reparar que no fundo aqui, o fundo de preparação eu ainda não coloquei. Daqui a pouquinho vai estar sendo colocado aqui. Estou fazendo todo o enredo daquilo que vai acontecer aqui hoje. Enredo quer dizer a programação, irmão. Programação daquilo que vai ser feito, que vai acontecer aqui, de acordo com a direção e a coordenação do Espírito Santo. Porque a pior coisa que tem na vida de um homem é quando ele perde a direção do Espírito Santo. Quando ele perde a direção do Espírito Santo, irmão, aí heresias, seitas e tudo aquilo que a palavra de Deus condena, eles normalizam. Tudo aquilo que a palavra de Deus não autoriza, eles concordam. Tudo aquilo que a palavra de Deus diz que vai condenar o inferno, eles aceitam. Porque não há mais a preocupação pelo zelo das Escrituras. É o que eu falo aqui nas lives, é o que eu falo aqui nas ruas pregando, é o que eu falo aqui aonde eu tenho a oportunidade de alertar. Porque Deus me levantou para isso, para falar a verdade. Eu sirvo a Jesus, eu já falei e hoje eu vou tornar a repetir. Desde 1996. Algumas documentações minhas eu tenho colocado lá no Instagram. Você pode dar uma olhadinha que já tem algumas coisas lá. Glórias a Deus. Além de outras informações, irmão. Porque a minha vida é um livro aberto. Eu gosto de me guiar pelas Escrituras. Eu não gosto de me guiar porque os outros dizem, o que as pessoas falam. Glórias a Deus. Quando se guiamos pelas Escrituras, nós sabemos quem está com a verdade e quem está com a mentira. Quando nós se guiamos pelas Escrituras, nós sabemos quem é de Deus e quem não é de Deus. Então nós estamos vendo hoje, irmão, a situação hoje está tão estranha hoje nos dias atuais, mas eu não me assusto tanto porque já é final dos tempos. Já está perto de Jesus voltar. Então você não tem como se assustar, meu amigo e minha amiga. Tão somente você levanta a mão para o alto e diz: "Oh Jesus, muito obrigado, que eu estou vivenciando e vendo o tempo que as Escrituras sempre sinalizou que iria acontecer." Glórias a Deus. Então, meus amigos e minhas amigas, e todos vocês, principalmente os varões, os pastores, que estão sendo silenciados na marra, aí vem a desculpa dizendo: pela omissão dos homens, Deus... Mentira. Não é a omissão dos homens, não. É uma coisa do Satanás, é uma coisa do diabo, irmão. É uma coisa do diabo. Se você não lê a Bíblia, você não vai saber quando é a atuação do diabo e quando não é. É só através da leitura da Bíblia. Glórias a Deus. Quando o profeta Elias orou a Deus pedindo para poder tirar a própria vida porque só havia sobrado ele, aí o que Deus falou? Olha, Elias, eu tenho aqueles que estão escondidos para que Jezabel não venha os matar. Eles estão escondidos, sendo alimentados a pão e água. Pão e água, água e pão. Sabe por causa de quê, meu irmão? Eu estou falando isso? Porque existe muita gente que não está de acordo com aquilo que as Escrituras nunca permitiu. Essa que é a realidade. Glórias a Deus. Aí, a gente vê as coisas acontecendo, glórias a Deus, e é o absurdo dos absurdos. Isso já está inflamado, irmão, está se espalhando por todas as igrejas, isso. Glórias a Deus. Aí você, glórias a Deus, se você não lê a Bíblia, se você não lê aqui, ó, a Bíblia, você nunca vai descobrir o que Malaquias falou. Mas, irmão, o que Malaquias falou? Que outra vez veremos ou vamos ver a diferença do que serve a Deus, do justo e do ímpio. Glórias a Deus. É essa a diferença. Por isso, meus amigos e minhas amigas, irmãos e irmãs e todos os telespectadores que me vê e me ouvem nesse exato momento,
Volte para a Bíblia, para a palavra de Deus, para que você possa ter o discernimento e saber quem está falando a verdade e quem está falando a mentira. Entendeu, meus amigos e minhas amigas? Uma certa vez uma pessoa citou falando assim, você está querendo arrumar guerra, briga com todo mundo. Que briga, que guerra? Falar a verdade agora é sinônimo de guerra? Falar a verdade agora é sinônimo de briga? Não é isso, meu amigo e minha amiga. Você não está brigando contra mim, eu não estou brigando contra você. Há uma ordem do Espírito Santo em obedecer a palavra de Deus. A Bíblia fala daqueles que começaram no Espírito e estão terminando na carne. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. E glórias ao Espírito Santo de Deus. Eu não estou aí para arrumar briga com ninguém. Não estou aí. Só que a verdade me impulsiona para isso, irmão. Essa que é a verdade. Agora, infelizmente, igrejas que eram zelosas pela palavra de Deus não zelam mais. Por que essas igrejas não zelam mais por aquilo que está escrito? Últimos tempos. Jesus está voltando. Glórias a Deus. E o alvo agora são aqueles que estão com a verdade. Já reparou o modismo que está agora? Repara. Se você não conhecer a Bíblia, você vai achar que é certo. Enquanto que a Bíblia nunca autorizou o que eles estão fazendo. Só que eu fico com aquilo que está escrito, irmão. Se tiver na Bíblia, vamos aceitar. Se não tiver na Bíblia, não vou aceitar. Porque eu vou caminhar pelo caminho das Escrituras. Porque está escrito aqui na palavra de Deus, dizendo assim. Assim está escrito na palavra de Deus. Se eles, em Isaías capítulo 8, versículo 20, se eles não falarem, segundo esta palavra, nunca verão a alva. Veja a história de todos os profetas. De todos que Deus levantou para alertar o povo. Veja a história deles. Glórias a Deus. Por isso, meus amigos e minhas amigas, essa é a proposta. É levar a verdade até você. Então não perca. Hoje temos a campanha profética mais tarde. Eu só passei aqui para dar uma pincelada, mas oficialmente vai ser mais tarde. Irmão, mais tarde a tampa da chaleira vai voar, a giripoca vai piar, a panela vai explodir. Meu amigo, vai acontecer muita coisa aqui mais tarde. Eu vou falar tudinho que está escrito. Glórias a Deus. Tudinho mesmo. Glórias a Jesus. Aí aquilo que eu falei. Como que se nivela um homem de Deus? É se realmente ele está na palavra do Senhor. Agora, todos aqueles que já saíram da palavra de Deus, para concordar com o modismo que está aí, a única coisa que eu tenho para te dizer é que você vai para o inferno. E ainda vai levar um povo junto contigo para o inferno. Que é isso, irmão? Isso é grave que você está falando. Não, não é grave não. Salmos, abra a Bíblia aí para ler. Salmos capítulo 9, versículo 17. Salmos capítulo 9, versículo 17. O que está escrito lá? Os ímpios serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecerem de Deus. Agora eu tenho um recado para falar para os meus perseguidores e observadores que querem pegar uma falha, querem pegar alguma coisa para dizer, ela não falei aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó, aqui. Aí começa a cacarejar. Fique despreocupado, você que está procurando alguma coisa para poder me acusar, porque eu só sei dar nome da Bíblia. Eu só sei de falar de pessoas da Bíblia. Até dos que se desgraçaram, eu só vou falar mostrando da Bíblia. Esses aqui se desgraçaram por não seguir na verdade. Porque é o que eu aconselhei um pastor uma vez. Caminhe pela Escritura e ninguém te pega. Ninguém te pega. Glórias a Deus. É o que eu falo, eu só caminho pela Bíblia, irmão. Até o diabo, quando quer enganar, ele vai pelas Escrituras. Glórias a Deus. Cuidado, irmão. Tome muito cuidado. Porque tudo aquilo que a palavra de Deus não ampara, não autoriza e não diz, vai conduzir a pessoa ao inferno. E é o que eu vou falar aqui na abertura mais tarde, irmão. Eu vou falar assuntos aqui mais tarde
que eu acredito que há muito e muito tempo você não está ouvindo mais. E os assuntos que eu vou tratar mais tarde, glórias a Deus, é um alerta, é um despertamento, é um prepare ou um estar preparado para o arrebatamento da igreja. Porque Jesus, ele vai vir buscar o seu povo, o povo seu especial, zeloso e de boas obras. Um povo que vai morar no reino dos céus. O que adianta, meu amigo e minha amiga, você ganhar o mundo inteiro e depois você perder a sua alma? Adiantou alguma coisa? O que adianta você transgredir as escrituras para agradar A, B e C e depois no final você que agradou e aqueles que foram agradados ir para o inferno? Ah, você está julgando. Estou julgando não. É o que diz a Bíblia. É o que diz a Bíblia. Glórias a Deus. Agora, infelizmente, não se há mais pregação da verdade como se tem que ser pregado. Glórias a Deus. Hoje em dia, as pregações hoje são as pregações de... Como é que é o nome que eu vou falar? É para agradar o ego. Só para fazer cuti-cuti. 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 Só isso só. Mais nada além disso. Glórias a Deus. E olha, irmão, que eu não estou nem no meu extremo profético. Eu não estou nem na profundidade profética. Glórias a Deus. E tá vindo aqui, ó, revelações sobre revelações. Imagine mais tarde o que vai acontecer. Glórias a Deus. Entenda uma coisa, meu amigo e minha amiga. Ou vivemos verdadeiramente aquilo que a Bíblia diz, o que os santos apóstolos nos ensinaram, conforme está escrito, glórias a Deus, e o que Jesus também ensinou, ou então nunca chegareis ao reino dos céus. Irmão, ainda que eu fique sozinho aqui, glórias a Deus, ainda que eu ande sozinho aqui, glórias a Deus, eu vou continuar falando a verdade. Ontem mesmo eu recebi um convite para pregar fora. Só que eu falei que não porque eu estava num momento entre família. E que eu precisava, glórias a Deus, estar com eles ali, conversando e passando os momentos ali que tinha que passar. Glórias a Deus. Entenda uma coisa. Glórias a Deus. Se nós não estivermos naquilo que a Bíblia diz, obedecendo o que a Bíblia diz, nunca chegaremos ao reino dos céus. Não é eu que digo, é a Bíblia que diz, irmão. É a Bíblia que diz. Quando Deus levanta Amós, um homem que não tinha descendência para o ministério ou para o sacerdócio, porque na época era sacerdote, e de repente ele aparece, o sacerdote Amazias, que estava desviado, não percebeu que era um enviado de Deus. E os outros, que eram auxiliados do sacerdote Amazias, também não perceberam que era um enviado de Deus. E Amós, no meio lá do povo, começou a pregar a verdade, irmão. E detalhe, foi no meio da rua, ele começou a pregar a verdade. Não estava dentro da sinagoga. Não estava dentro do templo. Não era para o sacerdote Amazias se incomodar. Era para ele ficar tranquilo. Já viu aquele exemplo assim? Não está falando dentro da minha igreja? Tô nem aí. Mas não. No meio do povo, Amós começou a pregar descendo o sarrafo, irmão. Vai lá ver. O livro de Amós é pequenininho, dá para você ler rapidinho. Se não me falha a memória, esses são 10 capítulos, mas são pequenos. Não é assim tão extenso, tão grande como os outros livros. Amós é considerado, como de acordo com a teologia, o profeta, um dos profetas. Glórias a Deus. Dá uma olhada lá quando Amós aparece. O que acontece? Ele começa a descer o sarrafo, irmão. Sabe por causa de quê? Deus mandou ele pregar daquele jeito. Foi isso que aconteceu. Irmão, existe muita coisa aqui que eu poderia estar até falando, mas eu não vou falar. Vou deixar para mais tarde. Vou deixar você curioso. Se der tudo certo, mais tarde eu estarei aqui pregando, irmão. Não volto atrás, não. Só se acabar a luz ou não tiver internet decente. Porque eu estou na internet do meu chip aqui. E a internet de chip, irmão, não suporta a pancada de força vindo de 4 telefones, que são telefones que puxam muito a net,
Glórias a Deus. E eu vou estar em 4 redes sociais, falando a mesma coisa. Nas 4 redes sociais. Eu vou estar no Face, no Instagram, no Quai e no TikTok. E eu tô vendo como é que eu vou fazer para abrir mais uma rede social aqui, para ser 5. Glórias a Deus. Entendeu, meus irmãos? Entendeu, minhas irmãs? Eu cheguei até aqui porque Deus me trouxe até aqui. Já era para mim, tinha que ter descido o pó da terra há muito tempo, irmão. Se eu tivesse vivendo de mentira, de engano, enganando o povo, distorcendo a Bíblia, já tinha perecido, irmão. Eu me lembro quando eu não queria mais pregar, porque eu estava cansado, irmão. Quer ficar na mentira, então fique. O altar quer ficar na mentira, o povo quer ficar na mentira. Não vou pregar mais. E tinha dado um tempo, não queria nem mais pregar, irmão. Sabe onde que eu fui parar? Fui parar no Pedro II, fiquei internado lá. E eu lá internado no Pedro II. E ai daqui, ai dali, ai de cá, e ai de lá. Sem entender nada. E de repente apareceu uma senhora de idade. Aquela senhora de idade apareceu lá no meu leito. Ela: tá ruim aí, não tá, jovem? Eu falei: senhora, tá doendo muito. Eu sei nem por causa de que eu tô aqui, eu tava bonzinho, do nada eu caí doente. Aí: você sabe por causa de que você caiu doente? Aí: por causa de que, senhora? Porque você deixou de falar a verdade. Nisso que você deixou de falar a verdade, não querendo mais falar a verdade, Deus te puniu. Agora, tem um porém. Você só vai poder se levantar daí se você se arrepender e voltar a falar a verdade. Se você continuar resistindo ao Espírito Santo de Deus, aí mesmo você vai continuar sofrendo e daí mesmo ele vai te levar para a eternidade. Aí sabe o que eu fiz, irmão? Aí eu, conversando com ela, eu me arrependi e falei: senhora, eu me arrependo, como é que eu faço agora? Ela: eu vou orar por você. Ela orou por mim, eu virei para o lado, comecei a chorar, pedir perdão a Deus. O Espírito de Deus me renovou, me tirou lá do hospital e eu estou pregando até o dia de hoje. Só que agora, irmão, nós estamos enfrentando uma situação, enfrentando não, estamos ainda para enfrentar ainda o que ainda está por vir, porque é aquele porém. Ou você concorda com o que estão fazendo agora, ou então eles vão arrumar um jeito para te frear. Aí entra o X da questão, quando a Bíblia diz assim: antes importa temer a Deus do que temer aos homens. Porque temer a Deus, porque Deus tem poder de lançar tanta carne, a alma e o corpo no inferno. É assim que a Bíblia diz, desse jeito. Ou você para agradar todo mundo. Eu não vou parar, meu, pode ter certeza. Eu já estou deixando parecer aqui. Eu não vou parar de falar o que eu estou falando. Eu não vou parar de pregar o que eu estou pregando. Eu não vou parar de anunciar isso aqui, ó. É isso aqui, é Bíblia. Se eu ainda prego o que eu prego, eu estou pregando o que está na Bíblia. Você pode buscar em todas as minhas pregações que você não vê eu citando a vida de ninguém, a não ser para exaltar e elogiar. Só que algumas pessoas eu vou tirar até do meu currículo de elogio, irmão. Entendeu? Eu vou tirar, porque não dá não. Porque senão eu vou estar dando um tiro no pé. Porque eu achei que a pessoa vivia sem doutrina. Agora eu tô vendo que as coisas vão aparecendo aos poucos. Glórias a Deus. Então vou até evitar de citar nas minhas redes sociais e mídias sociais, até nas minhas redes sociais de maior alcance. Eu já estava para trazer essa turma toda para minhas redes sociais de maior alcance. E que rede social é essa, irmão? São as redes sociais que eu tenho mais de 16 mil seguidores. E os meus seguidores aqui nas redes sociais, eles sabem que o meu trabalho é um trabalho sério. Eles sabem que o trabalho que eu faço aqui
nas redes sociais e mídias sociais, que eu não fico em cima do muro não, irmão. Eu tenho um lado. Qual é o teu lado? Eu sei qual é o meu. Eu tenho um lado, irmão. E o meu lado é esse aqui, ó. É a verdade, porque o que diz a Bíblia lá em 1 João? Porque 3 testificam no céu. O Pai, a Palavra e o Espírito Santo. O Pai testifica no céu. A Palavra, que é Jesus, testifica no céu. E o Espírito Santo também. Como é que eu vou transgredir essa palavra? Glórias a Deus. Então agora eu não vou citar mais ninguém aqui nas minhas lives. Não vou. A pessoa tem que ter um lado, tem que ter um caráter, tem que ter uma direção de acordo com o que a Bíblia diz. Glórias a Deus. Ah, mas não foi eu que fiz. Ah, o que diz lá em Romanos? Irmão, se eu for entrar pela Bíblia aqui, meu amigo, o negócio fica sério. É o que eu falei, rede social é campo minado. Você tem que saber pisar. Se você não saber pisar, você vai pisar num campo minado, vai explodir, vai te jogar para longe. Glórias a Deus. Aí o que diz lá em Romanos? Que Deus vai cobrar tanto os que praticaram a operação do erro, como os que consentiram. Glórias a Deus. Eu não vou consentir com nada, amigo e amiga. Eu não vou. Se você tirar as minhas palavras, com aquilo que eu mostro na Bíblia como uma operação de guerra, é contigo mesmo. Eu não estou arrumando guerra com ninguém. A minha guerra é contra Satanás e os demônios. Só que, infelizmente, Satanás e os demônios trabalham com a operação da mentira, com a operação do erro, com a operação da distorção das escrituras. É o que eu falo em todas as predicações, em todas as mensagens, em todas as pregações minhas. É o que eu falo. Tá na Bíblia? Vamos aceitar. Não tá na Bíblia? Não vamos aceitar, irmão. Eu vi agora na internet, que eu pesquiso, irmão. Não fica aqui querendo saber da vida dos outros, não. Querendo pesquisar a vida dos outros, não. Ficar ali na esquina, vou ficar aqui na esquina para ver se o membro da igreja vai passar aqui chupando sorvete, chovendo, ou bebendo cachaça num calor desse. Salvação individual. Cada um vai dar conta de si a Deus. Glórias a Deus. E olha que não está nem no momento profético, irmão. Já está vindo uma sequência de revelação aqui. Imagine mais tarde, irmão, o que vai acontecer. Vai voar capeta para tudo quanto é lado, irmão. Hoje o Satanás perde o chifre, irmão. Hoje o chifre do cão vai ser arrancado com cotoco, com tudo, irmão. Que quem gosta de chifre é o diabo. Aí o irmão fala tanto em chifre, onde é que isso está escrito? Livro de Amós, você não lê a Bíblia? Por isso que você não sabe. Quando chega lá no Apocalipse, a Bíblia fala que no Apocalipse Satanás adaptou 10 chifres na cabeça. E eis que o dragão se levanta com 10 chifres. Porque de tantos pregadores pregar igual Amós e arrancar chifre daqui, chifre dali, chifre de lá, chifre de cá, tá escrito, irmão, na Bíblia. Você não lê Bíblia, por isso que você não sabe. Tem um bocado de gente aí que... Ai, eu sou conhecedor da gente. Tem um... Ah, deixa quieto. Tem um que tá vindo aí agora nas redes sociais. Aí ele vem com palavra de metáfora. Como se soubesse se eu não conhecesse isso. Eu sei muito bem o que é metáfora, o que é ilustração, o que é comparação, o que é parábola. Eu sei muito bem o que é. Aí vem com metáfora. Tem muitos aqui que tá na internet com nome de vivo e tá morto. Nome de vivo que está vivo e tá morto. Ele não sabe nem o que ele tá falando, irmão. Para você compreender o que significa isso, o nome do que está vivo e está morto, é você que está concordando com a mentira, é você que está concordando com o erro, é você que está distorcendo a Bíblia, é você que está aceitando a doutrina de Jezabel na tua igreja! Ah, irmão, tem como o irmão provar isso? Tem. Apocalipse capítulo 2, versículo 18. Eis que eu tenho, porém, contra ti, que tolera Jezabel, mulher que se diz profetiza, que ilude... engana meu povo! Quem ilude, engana meu povo! Quem ilude, engana meu povo! Arão diz, quem ilude, engana meu povo! Aí quer vir aqui pra internet, pra rede social e mídia social,
com palavras giratórias. Nome de que vive, não sabe nem o que está falando. Você precisa estudar um pouco mais. É como uma vez aconteceu na reunião de ministério. A tua teologia é fraca, o teu conhecimento é fraco, porque desde o momento que você concorda com aquilo que a Bíblia nunca concordou, você precisa fazer uma reciclagem de conhecimento. Você precisa se reciclar. Glórias a Deus. É o que eu falo, irmão. É o que eu falo. Eu agora vou fazer que nem gato. Vou ficar escaldado. Que não adianta nada eu falar aqui para enaltecer. Como é que se fala? Enaltecer? É enaltecer alguma pessoa aqui e depois se decepcionar? A pessoa está concordando com aquilo que a Bíblia nunca autorizou? Glórias a Deus. O meu objetivo, irmão, é ter aliados comigo. Eu não tenho concorrente, não. Eu tenho aliados e eu tenho o maior prazer, irmão, de ensinar a pessoa a ser melhor do que eu. Eu tenho o maior prazer, irmão. Agora, o que adianta se a pessoa ficou frouxo, medroso, covarde, porque a Bíblia diz que se te mostrarem frouxo no dia da tua angústia, a tua força vai ser pequeno. Glórias a Deus. Aí eu vou lá, falo de fulano, ciclano, tô nem citando o nome de ninguém, irmão. Aí eu falo de fulano, ciclano e bertano, enquanto que fulano e ciclano e bertano, aí Deus vai me puxar minha orelha. Vem cá, ô Ezequias, vem cá, fura o templo aí, abre um buraco no templo aí. Agora olha pelo buraco do templo. Aí eu vou encontrar lá os sacerdotes todos se pintando, junto com a doutrina junto com a doutrina de Jezabel e as sacerdotias de Aserá. Aí os sacerdotes todos se pintando. Ah, pelo amor de Deus, ora! Esqueceu a Bíblia? Esqueceu o mandamento? Eu não vou ficar tomando puxão de orelha do Espírito Santo por causa de ninguém, não. Eu agora não vou citar mais o nome de ninguém na minha rede social. Glórias a Deus. São algumas pessoas mais achegadas, que eu sei que ainda está vivendo a verdade que a Bíblia diz. Glórias a Deus. Porque eu já me decepcionei. Já me decepcionei. Porque a palavra de Deus, irmão, eu não tô aqui para arrumar guerra com ninguém, não. Igual fica essas letrinhas, tá querendo arrumar guerra. Não é guerra, é a verdade, ora. Se você não está na verdade, você está vivendo uma mentira. Se você está vivendo uma mentira, você está enganando o povo, levando para mentira, colocando esse povo nos braços de Satanás. Agora, o culpado também é o povo. Porque você também tem que aprender a questionar. Ó, irmão, ó, irmã, isso aí que você está ensinando aí, onde é que está escrito isso na Bíblia? Como é que pode uma pessoa que aprendeu erradamente quer me ensinar o que é certo? Como é que pode que os obreiros dessa pessoa que aprendeu errado quer me ensinar o que é certo? Se é assim, vamos trazer Satanás para pregar na igreja, irmão. Que eu acredito que Satanás vai pregar até melhor do que essas pessoas. Vamos convidar o cão para pregar no congresso. Que isso, irmão? Agora pegou pesado. Pesado? Pesado? O Satanás pregou para Jesus. Ó, Jesus. Tá escrito. Faça que essas pedras se transformem em pão. Aí Jesus olha para a cara do Satanás. Até tu, Satanás, quer dar de pregador? Eu gostei do teu terno, hein, Satanás? Eu gostei do teu terno. Ai, quer um terno, Jesus? Eu posso dar um terno pra você. Aqui no inferno, a grife é 100%. Quer, Jesus? Não. Aí, o que tu quer? Ó, faça que essa peça se transforme em pão. Aí, o que Jesus falou? Nem só de pão viverá o homem, a mulher, a criança e o ancião. Olha o que Jesus falou. Mas de toda a palavra de Deus. Toda a palavra de Deus. Irmão, irmãs, parece que o inferno acabou, irmão. Já aconteceu o juízo final. Agora nós já estamos no paraíso, no novo mundo. Esse novo mundo que nós estamos agora é o mundo do Satanás. É.
Esse é o mundo que nós estamos agora, é o mundo do Satanás. E a Bíblia fala sobre isso. A Bíblia fala sobre isso. Só que, infelizmente, muitos esqueceram a verdade. E, ó, eu não estou citando o nome de ninguém, tá? Eu não estou citando o nome de ninguém. Estou falando a verdade como a verdade é. E não vem pra cá pra internet com mentira, não. Vem falando a verdade. Se eu tô errado, mostra aí. Mostrando pela verdade. Agora não vem que nem uma de diabo pra cá, não. Quer distorcer a Bíblia. Falar que nem tudo é o que está escrito. Existe muita gente, irmão. E quando eu falo isso, eu falo do ministério. Existe muito ministério que Deus já fez assim, ó. E o Senhor os abandonou com suas paixões infames. Mas que é isso, irmão? Que tipo de ministério é esse? Aqueles que abandonaram as escrituras, abandonaram isso aqui, ó. Abandonaram a Bíblia. É o que eu falo, tá na Bíblia? Vamos aceitar, vamos seguir. Não tá na Bíblia, não vamos aceitar, não vamos seguir. Porque se ele proibiu a anjo, ainda se viu um anjo do céu, e vos apresentar outro evangelho, além do que já está posto, seja anátema. A atuação dos anjos não é agora, é depois do arrebatamento da igreja. Agora, se apareceu um anjo antes do arrebatamento e você aceitou um novo evangelho, isso é problema teu. Que isso, irmão? Os anjos vão vir aí? Apocalipse capítulo 13. É capítulo 13 ou 14? Deixa eu ver aqui. Porque o crítico é terrível, irmão. Crítico quer? Em vez de nos ajudar a tirar o povo da mão de Satanás, eles vão empurrando cada vez mais. Quer ver aqui, ó? Apocalipse capítulo 14. Irmão, já que eu já tô pregando, não era pra pegar, era só pra dar uma saudação pra explicar mais tarde. Deixa eu mudar o fundo musical aqui. Agora me deixou nervoso agora. Deixa eu mudar o fundo musical. A tampa da chaleira vai voar agora, quer ver? Calma aí. Deixa eu fazer bonito aqui, igual como louco tô de rádio. Cadê? Agora a chapa vai ficar quente. A partir de agora, ouviremos a mensagem da palavra de Deus, que não massageia ego, mas transforma a alma que está por dentro e converte a carne em santidade para o Senhor. Apocalipse, capítulo 14, do versículo... Deixa eu levantar o óculos aqui para ver. Do versículo 6 em diante. Vocês querem que eu pregue com óculos ou sem óculos? Diz aí para mim. Vocês querem que eu pregue com óculos ou sem óculos? Corrente vai ser do mesmo jeito, irmão. Eu vou enxergar do mesmo jeito. Com óculos ou sem óculos? Ou vocês querem que eu troque o óculos? Esse óculos aqui não tá muito bom, não? Não tá assim muito bom? Não, é pra combinar com a roupa. Isso que tá meio... Mas vamos lá. Apocalipse capítulo 14, do versículo 6. 3 anjos proclamam o juízo de Deus. Deixa eu tirar o óculos. Tirar não, botar pra cima. Não, fica feio. Deixa eu tirar o óculos que é melhor. Aí você vai ver que sou eu. Não é inteligência artificial, não. Sou eu mesmo que tô pregando aqui. Vamos lá. Apocalipse capítulo 14, do versículo 6, que diz assim: E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para o proclamar aos que habitam na terra, e a toda nação, tribo, língua e povo, dizendo com grande voz, o surdo ouvir, temei-lhe a Deus, dizendo com grande voz, temei a Deus e dá-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorar aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. E o outro anjo seguiu dizendo, caiu a Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da sua prostituição. Continua. E seguiu o terceiro anjo dizendo, com grande voz, se alguém adorar a besta, a sua imagem, e receber um sinal na testa ou na mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado com o cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro, e a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso nem de dia e de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, e aqueles que receberam o sinal do seu nome. Aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. E ouvi uma voz do céu que dizia, escreve, bem-aventurado
Os mortos que desde agora morrem no Senhor, sim, como diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os sigam. Meus irmãos, minhas irmãs, e todos os telespectadores que estão me vendo e me ouvindo nesse exato momento, existiu, existe e ainda vai existir a atuação dos anjos celestiais. Glórias a Deus. Os anjos celestiais, eles estão aí para guardar os servos do Senhor, Salmo 34, versículo 7, para trazer os recados de Deus, para assim, tão somente em breve voltar aqui para anunciar, conforme diz aqui, o Evangelho eterno. Quando eu olho a palavra de Deus, ela já deu o respaldo, instituiu aquilo que devemos seguir conforme está escrito. Eu estou desde o início da live, aonde era só para falar algumas informações que mais tarde aqui vai ficar bom, hein? Glórias a Deus. Não perde não, tá? Não perde não. Traz para cá, para perto da live. Ó, para perto da live você vai trazer hoje, mais tarde, você vai trazer os cegos, os surdos, os mudos, os paralíticos, até os defuntos para ressuscitar. Você pode trazer que vai ressuscitar no cemitério. Faz a transmissão aí direto no cemitério aí, na hora que eu estiver pregando. Glória a Deus. As maravilhas vão acontecer. Vou entregar tudinho aqui hoje, irmão. Aqui não é doutrina pervertida, não. É doutrina da palavra de Deus. Glória a Deus. É isso que transforma, é isso que liberta, é isso que mostra caminho, é isso que fala que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao céu a não ser através de Jesus. Aí, conforme eu estava falando, não podemos alterar aquilo que está escrito. Não devemos mudar aquilo que Deus já determinou. Glórias a Deus. Se nós mudarmos aquilo que está escrito, aquilo que Deus determinou, a Bíblia diz que a maldição alcança a pessoa. Apocalipse, capítulo 22, versículo 18 e 19. Glórias a Deus. Entenda uma coisa, meus irmãos. Entenda uma coisa, minhas irmãs. Eu estou servindo a Jesus desde 1996. Eu jamais imaginei que eu ia ver, que eu ia ouvir, que eu ia perceber o que eu estou vendo agora diante dos meus olhos, que é assim como você está vendo também. Uma distorção da Bíblia, uma coisa que nem tudo é o que está escrito. Eu não quero estar na pele dessas pessoas, não quero. Eu não quero estar na sua pele quando chegar no juízo final. Eu não quero. Quando chegar lá em cima, Deus vai colocar o dedão na sua cara e vai fazer assim, ó. Por que tu transgrediu a minha palavra? Quem te autorizou a tirar o que está escrito? Quem te autorizou a distorcer a escritura? Quem te autorizou a enganar o meu povo? A única coisa que você vai ter se escorar, tipo assim, ó. A única coisa que você vai ter que se escorar é assim, ó, no chifre do Satanás, ó. É o Satã. É o que está na esquerda, criador. No juízo final, você vai ter que se escorar no chifre do diabo, ó, criador. Veja ali, ó. Cabeça rachada. O chifre do Satanás, ó. Foram eles que me induziram a distorcer a Bíblia. É mesmo? Ô, Satanás, o chifre quebrado. Tu induziu ele? É sim, senhor. Eu tô indo pro lado de fogo. Esse miserável vai comigo também. Se eu sou o pai da mentira, ele é o filho da minha mentira. Irmão, no juízo final, todos nós vamos estar lá para prestar conta a Deus de todos os nossos atos, pensamentos e palavras. Essa que é a verdadeira guerra. É você guerreando contra a verdade. Não é nós que estamos fazendo guerra, não. Não, a única guerra que eu estou fazendo é contra Satanás, os demônios, os desejos da carne e a mentira. No livro de Atos, no livro de Gálatas, diz assim... Ah, meu Deus do céu. No livro de Gálatas diz assim: vós estão com ódio de mim porque vos falei a verdade? Quando Paulo falou assim, vocês são nécios, que aprendem sempre e nunca
nunca chegam ao conhecimento da verdade. São esses tipos de pessoas que sabem que essas coisas que estão acontecendo não têm respaldo bíblico. Do Gênesis até Malaquias, quantas sacerdotisas Deus levantou? Quantas para lhe dar direto no templo de Salomão ou no tabernáculo de Moisés? Quantas? De acordo com a lei de Deus que está em Números e Levíticos, Deus levantou Arão e seus filhos, e o que vieram descendendo não quebrou a descendência. O Criador, o Deus que fez o céu e a terra, não quebrou a descendência sacerdotal aos homens. E olha, glória a Deus. Se você pega do Gênesis até Malaquias, estou no Antigo Testamento, você não vê nenhum comparativo nesse sentido. Você vê grandes mulheres sendo levantadas, mas não ousando a querer ser sacerdotisa para lidar direto no tabernáculo de Moisés ou no templo de Salomão. A única que tentou fazer isso foi Miriam, e Miriam ficou leprosa. Tô mentindo? Ah, irmão, e Débora, juíza? Juíza não é sacerdotisa. Ah, irmão, e Esther, rainha? A rainha Esther, cargo governamental, quase que equiparada a Débora. Aí Ruth, irmão, trabalhadora do campo, porque todos nós temos que trabalhar. Por isso que a Bíblia diz em Provérbios. O que a Bíblia diz em Provérbios? Que a mulher sábia edifica a sua casa, honra o seu marido. Falei alguma coisa demais? Não diz ali edifica a igreja, edifica a sua casa, quer dizer, o seu lar, o seu marido. E olha que eu não tô nem com esboço aqui, irmão. Os esboços aqui, ó. Eu vou te mostrar, ó. Ó, os esboços daqui, tudo fechado para mais tarde, ó. Aqui, ó. Isso eu aprendi na teologia, ó. Tá tudo para mais tarde, só tô dando uma pincelada. Glória a Deus. Ah, irmão, Iuda foi profetisa, não foi sacerdotisa. Se fosse assim, quando Neemias, junto com os reis lá, vão até ela, o que eles poderiam fazer? Olha, você interpretou tão bem a lei, que agora daqui para frente nenhum homem mais vai ser... Agora você vai ser sacerdotisa. Aconteceu isso? Me explica aí. Glórias a Deus. Deus não quebrou a ordem sacerdotal de acordo com a sua própria lei. Sabe por causa de quê? Porque Deus não vai se contradizer. Imagine o Criador se contradizendo contra a sua própria palavra. Imagine. Até o Satanás ia zombar. É, Deus. Não acredito não. Foi necessário você se contradizer, Criador, contra a sua própria palavra? Tá ruim pra ti, hein? Aí o que acontece? Deus não vai se contradizer. 400 anos de silêncio. Foi o que aconteceu. Já que não tem mais homem nenhum, 400 anos de silêncio. Depois de 400 anos de silêncio, quando acaba os 400 anos, quem Deus levantou? Foi uma mulher para pregar lá no deserto? Para preparar o caminho para Jesus? Acaba-se o Antigo Testamento, do Gênesis até Malaquias. Rompe-se o silêncio de 400 anos de silêncio. Quem Deus levantou? João Batista no deserto, pregando uma mensagem marreta. E no deserto... eu vou falar, irmão. No deserto. Muita gente fala assim, não, João Batista foi o único que não operou milagre. Irmão, eu discordo. Eu acredito que João Batista foi o maior operador de milagre do seu tempo. Primeiro Jesus Batista, sabe por causa de quê, irmão? Você transformar uma cobra em ovelha, você acha que isso não é milagre? Não, irmão! Olha pra cara dessas cobras aí, que precisa ser transformada em ovelha. Olha a quantidade dessas serpentes aí, ó, que tá se aninhando em muitos altares, que tá colocando o seu ninho lá, a serpente chefe e as serpentinhas, doida pra dar o bote. E olha que eu tô falando no espírito, hein?
Aí se você não se aperceber, você vai acabar vendendo Batista, igual os sacerdotes da época. Os escribas, os fariseus, os saduceus, ó, temos que acabar com João Batista, irmão. O milagre tá muito forte. Se João Batista olhar pra gente, João Batista vai perceber que nós também não somos mais ovelhinha de Deus. Nós somos serpente disfarçado em capa de ovelha. Tá profundo isso aqui, irmão. Vou entregar tudinho aqui agora. Só que aí os sacerdotes dão tudo azar, irmão. Eles dão tudo azar. Aí vão lá, né, no sapatinho de lã. Vamos enganar Batista. Pega o óleo da unção, derrama o óleo da unção, toma um banho de óleo da unção, dá um mergulho no Rio Jordão para poder tentar enganar Batista, dá um mergulho nos outros rios de Israel, aí vai tudo lá. João Batista, de longe, quando ele vê raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da era futura? Quem vos ensinou a fugir da cobrança de Deus? Raça de víboras, produzir, pois, frutos dignos de arrependimento, porque vocês nem entram no céu e estão impedindo o povo de entrar. Eu vou entrar, irmão, imagina o que vai acontecer mais tarde, irmão. Só se não tiver internet aqui, amigo. Ora a Deus aí, vou fazer que nem Paulo. Ora a Deus aí, para que Deus me dê condição e a palavra com confiança, irmão, que eu vou entregar tudo aqui hoje mais tarde, irmão. Não precisa nem dar nome aos bois, nem dar nome às vacas. É só falar o que está escrito e a obra de Deus vai ser feita. Eu tô velho, mas tô morto não, irmão. Meu pai morreu com 59 anos de idade. Eu tô com 49 anos de idade. Então se estiver me faltando só mais um ano de vida, irmão, esse ano eu vou entregar tudinho, irmão. Eu vou entregar tudinho. Eu vou falar até o último centavo. Desde quando eu me converti até o dia de hoje, eu tenho procurado me esforçar para viver o que a Bíblia diz. Os que estão na palavra de Deus têm o meu apoio. Os que não estão na palavra de Deus não têm o meu apoio. Está na Bíblia, eu vou te apoiar. Não está na Bíblia, não conta com o meu apoio, porque eu não vou te apoiar. Pode ser quem for, irmão. Pode ser desde a liderança maior até o porteiro da igreja. Se tiver na Bíblia, tem meu apoio. Se tiver fora das escrituras, não tem meu apoio. Que eu não tô aqui para ficar fazendo média com ninguém, não. É por causa de fazer média que tem muita gente indo pro inferno. É por causa de fazer média que tem muita gente que tá distorcendo a Bíblia. É por causa de fazer média que tem muita gente, como os escribas, os fariseus, os saduceus, nem entra no céu, ainda tá impedindo o povo de entrar. Ou você acha que a administração nas sinagogas não estava perfeita? A administração estava perfeita, mas a doutrina estava quebrada, a doutrina estava distorcida, a doutrina estava morta. Vamos embora. Por isso que João Batista, no deserto, prega uma mensagem marreta, transformando cobra em ovelha, que para mim é um milagre muito grande. É milagre, irmão! Como que você vai transformar uma cobra em ovelha? Pega uma serpente aí, ó. Vira ovelha agora, vira ovelha. Vira ovelha agora. Pra mim, João Batista, irmão, foi o maior operador de milagre. O primeiro foi Jesus, depois João Batista. Olha a cara dessa cobra que tá aí perto de você. Olha a cara dessa serpente. Ainda mais quando usa todos os ornamentos. Tá bonita? Tá bonito? Tá bonita? Um parente meu aí, que eu não vou falar quem é, saiu das nossas igrejas de doutrina. Isso, irmão, isso é uma desgraça, irmão. A pior desgraça que tem é você colar com um pastor pervertido sem doutrina. Saiu das nossas igrejas de doutrina, aí foi para uma igreja liberal.
Aí lá na igreja liberal podia tudo. É o liberalismo. Podia tudo. Podia se pintar, se enfeitar, usar fantasia. Ih, podia tudo, irmão. Aí chegou outro dia aqui na porta aqui de casa. Sou eu, Deus, tua irmã! Aí vai eu lá atender a porta. Quando eu abri a porta, irmão, eu tomei um susto. Eu pensei que era o Patati e Patatá. Falei, meu Deus, o que é isso? O que está acontecendo? Jesus já voltou e eu não sabia. Que assombração é essa? Eu tô te entendendo. Aí entrou. Falei, que isso aí, rapaz? Aí, tá bonita, tá bonita, tá bonita. Parabéns, arrumou um emprego? Eu não tô te entendendo. Arrumou um emprego, só pode arrumar um emprego. Tá trabalhando, tá? Eu não tô te entendendo. Falei, foi isso que você aprendeu na igreja? Na sã doutrina? Vai parando, meu pastor liberou. Ele não procura ler a Bíblia não, irmão. A pior coisa que tem é os que são membrados numa igreja que não procura ler a Bíblia. Fica só na revistinha. Eu não tenho nada contra a revistinha da escola dominical, não. Mas você fica tanto na revistinha que se esquece de ler a Bíblia. Quer ver uma coisa? Eu tenho aqui, ó. Como é que eram as revistas da escola dominical antigamente. E as que estão agora. Quer ver aqui, ó? Eu tava até pesquisando nas de antigamente. Que as de agora tá tudo pervertido, irmão. Tudo pervertido. Estão caminhando. Aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo aqui? Essa daqui, ó. Revista da escola dominical. Mulheres da Bíblia. Nessa revista aqui, nunca ensinou mulher nenhuma a aceitar cargo que não existe na Bíblia. Tá aqui, ó. As revistas de antigamente, como é que eram. As de agora, de atual, tá tudo pervertido, essa revista de agora. Aqui, como é que era, ó. Seitas e heresia aqui, ó. Escola dominical, aqui, ó. Seitas e heresias. Ó, a outra, essa daqui então, irmão. Essa daqui é meu hobby. Que aqui é porrete do início até o final no quengo de Satanás e os demônios aqui, ó. Anjos caídos. Aí, como é que era. Ó. Antigamente a gente tinha escola dominical mesmo. Ó, tá vendo aí? Por isso que eu falei que o povo tá sem doutrina. O povo tá sem doutrina. Aí pega uma igreja que tá quebrando a doutrina, irmão. Aí o povo vai caminhar errante, conforme a Bíblia diz. Caminhando errante, cego e indo para o abismo. Tá vendo aqui? Ó. Fora as outras revistas da escola dominical que eu tô procurando aqui para poder ter um alinhamento profético. Glórias a Deus. Entenda uma coisa, meu amigo e minha amiga. Você precisa ler a Bíblia. Um certo pastor de uma igreja, ele falou assim: todas as oportunidades que estão vindo até nós estamos aproveitando para poder pregar o evangelho, porque eles já querem punir as escrituras, querem tirar as escrituras de circulação. Se você não lê a Bíblia, para guardar a Bíblia no coração e na mente, mais tarde não vai ter mais Bíblia para você, vai ser proibido até a pregação das escrituras no nosso país. Aí como você vai ter o discernimento se você está indo para o céu ou se você está indo para o inferno? Que até a inteligência artificial está pregando a Bíblia, mas distorcendo. Aí teve um padre aí, de uma paróquia, de uma igreja, ele falou assim: eu já estou cansado. Ele foi sincero. Eu já estou cansado de avisar. Eu estou falando, não tem mais jeito. Porque tanto do lado de cá como lá está sendo atacado. Lá o ataque ainda é pior. Porque eles precisam de muita força do Espírito Santo, uma coisa que eles não têm costume de buscar. Nós aqui ainda temos o Espírito Santo. Já está ficando ruim. Imagine para eles, irmão. Aí esse padre falava assim: eu já estou cansado. Eu já falei. Nem imagem temos aqui mais. Só tem um jeito para salvar esse povo. Porque eles estão enganando o povo. O padre falou isso. Eu achei que ele incrível, irmão. Quando tiver oportunidade eu vou soltar um vídeo dele aqui. Temos que trazer o povo para isso aqui, ó. Temos que trazer o povo para a Bíblia, porque o povo está sendo enganado. E realmente, irmão, se você for ver legal, tudo aquilo que está fora das escrituras é um engano, é um engodo de Satanás. E é tudo que o diabo quer
para fazer o levantamento do anticristo, agora na reta final. É um povo sem Bíblia, porque como antigamente já tinha acontecido isso, o povo estava andando sem Deus, sem sacerdote e sem lei. Então o mundo, naquele período, estava do jeito que o diabo queria. Eu só sei de uma coisa. Eu estou fazendo a minha parte. Entendeu? Estou fazendo a minha parte. Estou fazendo a minha parte. Não vou voltar atrás. Vou continuar conforme a Bíblia diz. Quem quiser me ouvir, me ouça. Quem não quiser, continue nos seus próprios caminhos, vivendo uma vida distorcida. Não é o cargo que vai produzir a salvação. Não é. Não é. Glórias a Deus. Mas é você obedecendo aquilo que está escrito. Glórias a Deus. Graças a Deus, até aqui, conforme a Bíblia diz, nos ajudou o Senhor. E por isso, estamos alegres. Agora, se você aceitar uma coisa que a Bíblia nunca autorizou, eu não posso fazer nada por você. Que depois, diante de Deus, você vai pagar o preço. Entendeu? Você vai pagar o preço. Estou com 49 anos de idade. Eu jamais imaginei que eu ia ver e ouvir o que eu estou vendo, o que eu estou ouvindo. Jamais. E o que eu acho mais interessante é que tem muitos homens que já estão há mais de 10 anos esperando essa consagração sacerdotal. Esperando ser levantada pastor na igreja. E de repente, o outro lado, por um toque de mágica, é levantado. Por que não levantou você? Ou acabou-se os homens de toda a terra? Ou você é tão inútil e tão incapaz que não pode ser levantado? Glórias a Deus. Glórias a Jesus. E glórias ao Espírito Santo de Deus. Há um tempo atrás tentaram contra a minha consagração. Muito tempo atrás, há mais de 10 anos atrás. Tentaram contra a minha... E detalhe, vieram com as escrituras, com conhecimento teológico e com um monte de coisas. Só que há mais de 10 anos atrás, eu já estava com todos esses conhecimentos, porque Deus já havia falado comigo no monte. Deus falou comigo no monte assim, irmão, eu me lembro de tudo o que Deus falou comigo. Deus falou comigo assim, e detalhe, a pessoa que Deus usou para vir falar comigo, nem do Rio de Janeiro não era do Espírito Santo. Aí eu tô lá na campanha no monte, porque eu faço muito campanha no monte, glórias a Deus. Aí eu odiava teologia, irmão, eu odiava teologia. Aí essa pessoa veio até mim e falou assim, ó, Deus está mandando você se formar na teologia. E ó, ficar quieto, que no tempo e na hora certa tu apresentarás todas as documentações, porque vão tentar te parar, vão tentar duvidar do ministério que eu colocarei em ti, e tu apresentarás tudo. E foi o que aconteceu, irmão. Hoje, os ouvintes e os seguidores ficar mais tranquilo comigo e confiar em tudo aquilo que eu falo e que eu faço aqui nas redes sociais e mídias sociais, tô colocando todas as minhas documentações no Instagram. Um parente meu um dia desse daí ligou pra mim, agora tem pouco tempo, você é maluco, você é doido? Eu falei, por quê? Fico colocando essas tuas documentações aí no Instagram. Eu falei, o que que tem? Mas tá lá o número do teu CPF. Eu falei, o que que tem? O número do CPF eu vejo um monte de vanho para poder fazer o Pix. Em todas as vans. Aí foi quando esse parente meu ficou mais tranquilo. Eu não devo nada a ninguém, irmão. A única pessoa que eu devo é a Jesus. Estou pregando o evangelho. Estou pregando para pagar o que eu devo a ele. E você já está pagando o que você deve para Jesus? Porque quando você toma a Santa Ceia, tem muita gente que toma a Santa Ceia, mas não sabe nem o que é o significado da Santa Ceia. Após você tomar a Santa Ceia, em memória de Jesus, anunciai que ele morreu e ressuscitou.
Tem gente que tem vergonha, irmão, de se portar como servo de Deus. Diante dos amigos, diante do trabalho, na rua, em casa, entre os parentes. Que crente é você que tem vergonha? A Bíblia diz assim: aquele que se envergonhar de mim diante dos homens, eu também se envergonharei de você diante do meu Pai. Aquele que me negar diante dos homens, eu também te negarei diante do Pai. Vem querer tirar sarro comigo, com o negócio de igreja, pra tu ver o que vai acontecer. Igual aconteceu com o outro aí, com o negócio de futebol. Eu tô lá quietinho na minha, meditando na Bíblia, pra poder pregar no congresso. Eu saio muito para pregar, por isso que a minha agenda está aberta. Vou sair para pregar em tudo quanto é lugar, mas é pregar em lugares aonde eles estão ali honrando o que a Bíblia diz, irmão. Eu pisei num lugar aí sem querer, eu não sabia, irmão. Falei tudo o que tinha que falar. Pergunta se o pastor vai me convidar mais. Agenda cancelada, tá lá, cancelado. Aqui não prega mais não. Agenda cancelada, cancelado. Estão me cancelando já, irmão. Olha a minha cara de preocupado. Eu já falei, pode me cancelar, pode me isolar, pode me colocar no canto. Tem rua pra pregar, tem estação de trem pra pregar, tem condução pra anunciar. Eu vou pregar na rua, irmão. Eu não me preocupo. Eu faço que nem Amós. O Amós foi lá pro meio do povo e começou a pregar dizendo que ia quebrar o chifre do altar. Irmão, onde é que isso tá escrito aí, chifre do altar? Tá na Bíblia, não pode estar na minha cabeça. Bora, vamos lá então. Chifre do altar. Uau, tô abrindo a Bíblia aqui, pra você ver. Isso aqui não é brincadeira não, irmão. Isso aqui é Bíblia. Isso aqui é Bíblia, ó. Aqui arranca até o cotoco, irmão. Nem o cotoco fica. Aqui, ó. Amós, capítulo 3, ó. Amós, capítulo 3, versículo 14, ó. No dia que visitar a transgressão de Israel, sobre ele também visitaria os altares de Betel. E os chifres do altar serão cortados e cairão por terra. É Amós que fala isso, não é eu não. Vai botar a culpa em Amós, ora. Tá crescendo o cotoco aí, o Amós vai aparecer. Glórias a Deus. Os cotoquinhos aí, crescendo aí. Do lado aí. Amós vai aparecer para fazer a cirurgia desse cotoco aí, para arrancar fora. Mas se você desprezar a palavra, irmão, vai crescer uma floresta aí, quer ver? Aqui, despreza. A Bíblia fala lá em Provérbios: o que despreza a palavra perecerá, quer ver? Amós capítulo 7, versículo 17. Aí não tem jeito. Aí o cotoco vai continuar crescendo aqui, ó. Amós capítulo 7, versículo 17. Abre a sua Bíblia aí, ora. Abre a Bíblia aí, ora, aqui, ó. Amós capítulo 7, versículo 17. O sacerdote Amazia se levantando contra Amós aqui, ó. Portanto, assim diz o Senhor: tua mulher se prostituirá na cidade. Quer dizer, o chifre sacerdotal você vai ser consagrado com o chifre sacerdotal. Os teus filhos e tuas filhas cairão à espada, e a tua terra será repartida a cordel, e tu morrerás na terra imunda, e Israel certamente será levado cativo para fora de sua terra. Eu jamais vou falar alguma coisa que não tenha respaldo ou conhecimento bíblico. Se existisse sacerdotisa, eu ia apoiar. Se existisse pastora na Bíblia, eu ia apoiar. Mas não tem sacerdotisa no Antigo Testamento e não tem pastora no Novo Testamento. Então o que é isso, irmão? É antibíblico. Você está conduzindo uma mentira para o altar aonde o povo assiste. Glórias a Deus. E eu estou falando debaixo da unção de Deus, do Espírito Santo, irmão. Estou mentindo? É mentira o que eu estou falando? Ou é mentira o que você está fazendo? Vamos lá para a Escritura, me mostra aqui na Bíblia, escreve aqui no comentário aqui. É mentira o que eu estou falando? Ou é mentira o que você está fazendo? Diz aí, tem aqui na Bíblia? O internauta meu, um dos meus seguidores, na minha rede social maior, que aqui eu tô na rede social baixa, sorte tua, que eu tô na rede social baixa. Mas mais tarde, a tampa da chaleira vai voar. Às 21 horas,
Glória a Deus. Eu peço até os técnicos aqui da Zona Oeste para consertar essa internet o mais rápido possível. Porque Deus quer falar com o povo da Zona Oeste. Ou com todo o Brasil. Glória a Deus. Se eu sou o último dos profetas, irmão, que eu acredito que está parecendo ser. Porque eles falam por aí que só eu tô tocando nesse assunto. Só eu? Vocês vão ver daqui a pouquinho o que eu vou fazer em todas as minhas redes sociais e mídias sociais. A quantidade de gente que tocou no mesmo assunto. E detalhe, não é só eu não. Não teve só homem falando não. Teve mulheres falando também aqui. O que algumas igrejas estão fazendo é antibíblico. Eu vou soltar aqui a quantidade de gente. Detalhe, não é 10 pessoas não, é para mais de 50 pessoas tocando no mesmo assunto. Só que o espírito da rebeldia já está em muitas igrejas. Irmão, sério, olha. Quando Deus falou com Micaías e Miqueias, Acabe vai consultar todos os profetas. Aí todos os profetas para agradar o rei Acabe. Não, Deus é contigo. Pode continuar nessa direção desse altar de qualquer maneira. Vai à guerra, Deus é contigo. Aí o sacerdote, quer dizer, o rei Josafá fala com Acabe aí. Só tem esses profetas? Tem mais nenhum não? Tá todo mundo falando que é só vitória, só glória. Deus está contigo. Eu tô meio escaldado, Acabe. Já baixa esse cotoco aí na tua cabeça aí que tá meio estranho. Eu tô meio escaldado, Acabe. Cadê Jezabel? Ah, tá lá em Jeziel. Ah, já começa meio estranho. A Jezabel, a esposa de Acabe num canto e Acabe no outro. Cada um num reino diferente. Aí é meio estranho isso aí. Glórias a Deus. Mas vamos lá. Glórias a Deus. Vamos lá. Isso é Bíblia, tá? Eu tô caminhando pela Bíblia. Aí Josafá questiona Acabe. Aí Acabe diz assim, ó. Tem um aí que não vai muito com a minha cara, não. Tudo dele é verdade, é palavra. Aí Josafá, vamos ouvir esse. Vamos ouvir. Aí como o profeta Miqueias sabia que ele não ia ouvir, ele entrou na mesma onda de todo mundo. E aí, eu vou à batalha? Sim ou não? Vai, pode ir, vitória é tua, glória, vitória é tua. Tem gente que tá assim, irmão, sabe que não adianta falar, que nem a gente ouve um outro, não adianta falar não, não adianta, eles não vão aceitar. Aí só porque não adianta falar, eu vou ficar quieto? Eu posso dar uma de Micaías, ou uma de Miqueias, entendeu? Não, vai, a vitória é tua, glória, vai lá. Aí Acabe fala assim, até quando eu terei que falar para que você me fale a verdade em nome do Senhor dos Exércitos? Ah, irmão. Aí botou o nome do Criador no meio, meu amigo. Botou o nome de Jesus, botou o nome do Espírito Santo. Aí o profeta vai falar até o que não estão falando mais. Aí o que o profeta fez? Eu vejo Israel disperso sem pastor. Sem pastor! Não é pastora, não! Se fosse assim, o que o profeta ia falar? Eu vejo Israel sem pastor, mas não se preocupa não, tem a pastora Jezabel, ela vai assumir tudo, a glória! A glória! Foi isso? Aí eu vejo Israel disperso sem pastor. Aí Acabe ficou furioso, irmão. Joga esse profeta na prisão! Jogou o profeta na prisão e falou, quando eu voltar, tu morrerás. Sabe o que o profeta falou, indo para a prisão? Se tu voltar dessa batalha, se tu voltar dessa guerra, Deus não falou pelos meus lábios. Isso que é profeta de convicção, irmão. Tá muito difícil de ver e sentir profetas de convicção. Você só vê profetas que, fica fazendo coisas paralelas. Fica aqui parando tudo. E ainda diz que Deus está no meio. Deus está no meio. Aí deu o Criador lá do céu. Eu? Tu ouviu, Jesus? Eu? Tenho nada a ver com isso. Tu ouviu, Espírito Santo? Eu? Tá amarrado. Mas pai, precisa amarrar não. Manda fogo que só acaba com tudo. Não, tem que usar teu nome, Jesus. Tá amarrado em nome de Jesus. Eu? Tô concordando com nada disso. Só apenas, escreve aí, Paulo e Romano, e o Senhor o largou com suas paixões infames.
Estudo que eu tô falando é Bíblia, irmão. Me questiona aí, escreve aqui, ó. Glórias a Deus. E a produção acabou de escrever aqui, a net voltou. Ih, irmão, agora que a chiripoca vai piar. Ai, meu Deus do céu. Ai, a internet voltou. Muito obrigado, técnicos da Zona Oeste. Ai, meu Deus do céu. Agora eu vou abrir todas as redes sociais. Agora que eles vão ficar nervosos, os que vivem na mentira. Meu Deus do céu. Ah, voltou a net. Glórias a Deus. Eu fico até mais feliz aqui. Eu fiquei animado. Glórias a Deus. Sabe por causa de quê, irmão? Eu preciso da internet boa aqui, porque as duas outras redes sociais são as redes sociais maiores. Glórias a Deus. Essas duas redes sociais, uma eu tenho mais de 16 mil seguidores, a outra eu tenho 10 mil seguidores, mais 2.800 e pouca entre seguindo e seguidos. São as duas maiores minhas que precisam da força da internet. Pelo chip não dá. Só pelo Wi-Fi. Então, meu amigo, a chapa vai ficar quente aqui mais tarde. Convida o amigo, o vizinho, o colega, as pessoas do teu trabalho, as pessoas da tua casa. Convida todo mundo para mais tarde, porque eu vou estar em 4 redes sociais. Eu vou estar no Face, no Instagram, no Quai, no TikTok, no YouTube. Eu vou dar todo dia aqui hoje, irmão. Eu vou falar tudo que está escrito. Hoje você vai aprender o que é verdadeiramente a revelação da palavra de Deus. Mas para concluirmos, agora fiquei animado, irmão. Agora eu vou correr aqui para fazer os preparativos, que eu estava até um pouco meio triste. Porque sem o Wi-Fi, irmão, não consigo fazer nada aqui. Me ajuda aí, gente. Me ajuda aí, pelo amor de Deus. Eu preciso da sua ajuda. Me ajuda aí. Me ajuda aí porque eu preciso, irmão. Não porque eu quero. Não, eu não quero, irmão, olha só, deixa eu falar um negocinho. Eu não quero aparecer, não quero ficar famoso, entendeu? E também não tô aqui para se desfazer de ninguém. É a verdade da palavra de Deus que está em jogo. É isso aqui que está em jogo, irmão. Se isso aqui acabar, a nossa vida acaba. Irmão, como que se acaba com a palavra de Deus? Mentira, distorção, se iludindo os outros. Entendeu? E falando que nem tudo é o que está escrito. É isso. Então, ó. Aguardo vocês mais tarde, hein? Vou entregar todinho aqui hoje. Até o último centavo. Me ajuda aí. Ora por mim aí. Que eu preciso muito da sua ajuda. E mais. Essa mensagem aqui que eu acabei falando aqui, que era só uma comunicação, acabou se transformando em uma mensagem. Daqui a pouquinho vai estar lá no meu canal no YouTube. Vou baixar aqui os mecanismos de baixar o vídeo e vou enviar para lá. Eu já falei, eu não tenho segredinho com ninguém, não vou editar nada do que eu falei, tudo que tá aqui vai ficar aqui, não vou tirar nada, nenhum tio, nenhuma vírgula. Glórias a Deus. Que até mais animado, irmão, que até mais animado. Glórias a Deus, porque eu preciso mesmo do Wi-Fi aqui para poder transmitir pelas 4 redes sociais, porque exige muita força, puxa muito a internet. E só pelo chip, igual eu tô aqui, porque aqui nesse momento eu tô no chip. Então por uma rede social só ainda dá para levar. E ainda assim você percebe aí que vai dando umas falhinhas, porque é no chip. Imagine 4 redes sociais ao vivo, 4 a 5. Vou ver aqui como se eu consigo colocar mais uma. Vai ficar 5 redes sociais. Glória a Deus. O meu objetivo é levar você pro céu, irmão. E se eu tiver mais um ano de vida, pode ter certeza, eu vou viver satisfeito nessa vida. Meu pai morreu com 50 anos de idade. 50 anos de idade. Eu tô com 49 anos. Glórias a Deus. Então eu já tô na metade do caminho já. Já é agosto, né? Agosto, deixa eu contar aqui. Pra deixar os defraudados tudo felizes. Estão doidos pra morrer, mas estão tudo na minha frente. Os defraudadores, ó. Agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro. Tem mais 6 meses só. Se eu passar de janeiro, amigo, que é o meu aniversário, é dia 14 de janeiro. 14 de janeiro. Se eu passar de janeiro, aí você tá mais lascado ainda, você que gosta da mentira. Eu vou fazer um culto em ação de graça aqui. Culto não, não é culto não. É live em ação de graça. Porque culto ainda não posso fazer. Glória a Deus. Culto não dá pra me fazer, não tem como. Tem como. Porque o culto tem que ser liberdade. Liberdade total para fazer tudo que Deus quer. Aí se torna assim, um culto e ação de graça. Um culto com verdade. Glórias a Deus. Irmão, tô velho.
para terminar, tô velho, mas eu não tô morto não, irmão. Ainda tô com a chama do Espírito Santo dentro de mim. Porque se eu tivesse perdido a chama do Espírito Santo dentro de mim, tava concordando com todo mundo aí. Igual todo mundo tá concordando. Vocês podem reparar que só eu tô indo pelo caminho contrário. Eu e mais meia dúzia. Que eu ainda acredito que essas meia dúzia ainda estão indo pelo caminho contrário. Quer dizer, indo contra a mentira, indo contra o erro, indo contra o engano, indo contra a distorção das escrituras. Glórias a Deus. Tô velho, mas tô morto não. Aqui, ó. Caiu todinho, ó. Caiu todinho, ó. Tá caindo mais, ó. Quanto mais vai ficando, mais vai caindo ainda. Pra tu ver o espação aqui, ó, o buracão que tá aqui, ó. Aqui é esquentar a cabeça, velhice, é tudo. 49 anos de idade. Tô velho, mas tô morto não. Ainda tô vivo espiritualmente, irmão. Se eu tivesse morto espiritual, eu tava concordando com todo mundo aí. Com a sacerdotisa da Será, com a doutrina distorcida. Glórias a Deus. Agora, quem tem o Espírito Santo, quem ainda tem o Espírito Santo, entendeu tudinho, desde o início até agora que eu tô falando. Entendeu? Entendeu tudinho. A minha preocupação é com isso aqui, ó. É com a Bíblia. É com a verdade da Bíblia. E mais tarde se prepare. Se você não gosta de ouvir a verdade como a verdade é melhor você nem me sintonizar mais tarde, nem me ouça. Eu acredito que você vai murmurar muito, você que está na mentira, no engano, na distorção das escrituras. Mais tarde, nós vamos estar aqui para ouvir a verdade, como a verdade é. Aqui eu só dei introdução, irmão, só dei as pinceladas, só, nem preguei, só dei introdução. E sem esboço, tá? Tava com esboço nenhum. Eu nem sei se eu vou pregar no esboço, o esboço tá ali. Porque a gente sabe, a gente que é formado em teologia. Na teologia a gente aprende que tem que fazer uns esbocinhos para não ratear muito, entendeu? Para não ratear. Porque a homilética, a hermenêutica, a pedagogia, ensina que a gente prega bem eruditamente, entendeu? Glórias a Deus. Então, mais tarde nós estamos aqui com um compromisso com a verdade. E infelizmente, muitas pessoas já estão caminhando pelo caminho do erro, pelo império do anticristo. Porque tudo que vem acontecendo agora é o império do anticristo. Glórias a Deus. Graças a Deus que eu consegui me salvar a tempo. Glórias a Deus. Senão eu estava nesse engano aí também. E eu agradeço muito ao meu pastor presidente, porque as suas falas me despertaram. Se você não está de acordo, o que você está fazendo lá? Irmão, olhei na minha agenda, sério mesmo. Olhei na minha agenda, aqui eu posso pregar, aqui eu não posso pregar, aqui eu posso pregar, aqui. Comecei a tirar as igrejas que estavam enquadradas dentro da fala dele. Eu agradeço muito ao meu pastor presidente, que essa fala dele me despertou, irmão. Me despertou. Glórias a Deus. Porque a Bíblia fala o quê? Muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Então não é multidão não, amigo, são poucos que vão salvar. Na fala dele fez eu retornar para as escrituras em detalhes que eu não estava nem meditando mais. Essa que é a realidade. Agora, não vamos cair em contradição, né, gente? Eu não vou cair em contradição. Eu não vou, de jeito nenhum. Agora que eu me despertei, para mais do que eu já estou despertado, irmão, agora eu vou ficar aqui, ó. E vou cumprir o que Josué e os outros apóstolos e os outros profetas falaram. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E que o Espírito Santo de Deus possa falar mais forte ao seu, ao meu e aos nossos corações. Fique na paz de Jesus. E até a próxima, se Deus quiser. Tamo junto! Vamos junto para o reino dos céus.